Cristalização de sentimentos. Afinal, o que é isso? Cristalização de emoção. Na aula passada a gente falou bastante sobre catarse, sobre essa questão da gente acumular sentimentos, emoções. Mas, Carlos, por que que a gente tem falado tanto sobre essas questões, né? Afinal de contas, é uma questão mais psicológica, né? Mas é como eu sempre falo para vocês, nós, para construir essa imagem que a gente quer da vida da gente, temporária, né? Porque nós temos um curto espaço de tempo na vida e se a gente ficar perdendo tempo, segurando emoções, em brigas familiares, brigas com o chefe de trabalho, com coisas na cabeça, com vingança, com aqueles sentimentos ruins que a maioria das pessoas na verdade carrega. E é legal a gente falar isso porque para que a gente se diferencie de uma massa reativa que constrói e sempre faz as mesmas coisas e obtém os mesmos resultados, então a gente pega e fala assim, pô, eu quero construir algo melhor para mim, para que as pessoas que tenham contato comigo recebam uma energia melhor. Será que isso é possível? Será que a gente consegue realmente fazer a diferença? Às vezes você pode falar assim, eu estou com 30, 35 anos, 40, 50, e o que que eu sinto que eu tenha feito de relevante para mim mesmo, para mim mesma? Eu realmente estou me agradando o tanto que eu deveria? Ou eu estou agradando um lado que é, vamos dizer assim, ruim? Afinal de contas, quando a gente pega uma pessoa que ela está com sentimentos cristalizados, é como se a gente falasse de um cristal. O cristal ele acumula energia, mas ele é rígido, duro, e ele não é aquilo que a gente fala que o cérebro precisa. Por exemplo, se o cérebro tem neuroplasticidade, é porque ele realmente tem uma dimensão moldável. Porém, quando a pessoa tem os sentimentos cristalizados, enrijecidos, endurecidos, a pessoa não consegue trazer essas mudanças para a sua vida. E aí eu te pergunto, para você, minha amiga, meu amigo que está aqui me ouvindo, qual é a vantagem de enrijecer? Será que quando a gente fala de catarse, como eu falei na aula passada, ela é uma coisa que vem para purificar? Você derrama aquela emoção, você solta ela. E até disse como a gente pode fluir através da arte, poesia, criatividade, a gente pode emanar e até soltar os sentimentos mesmo, né? Ou seja, chorar, rir, brincar, né? Ironizar. Então a gente vai soltando, mas enrijecendo, endurecendo. O que que a gente ganha com isso? Muitas vezes a pessoa ela tem sentimentos e ela pensa assim: ah, mas eu não posso perdoar aquela pessoa justamente pelo que ela me fez. Mas talvez não seja a questão de perdoar ou não perdoar alguém. Talvez a questão seja justamente a gente entender que a gente tem que tocar a nossa vida. Aquele assunto, ele não deve tomar uma dimensão muito grande dentro de nós, a ponto de que aquele sentimento cristalizado por aquela pessoa acabe ressoando em outras. Então, acaba que as pessoas olham pra gente e falam assim: poxa, aquela pessoa é assim, ela é muito isso, aquilo. Mas às vezes ela é assim porque o pai dela, porque ela reagia a um tratamento que o pai dava, que a mãe dava. E aí você pensa assim: mas, poxa, mas será que lá de trás ainda eu carrego isso? Carrega, gente. Se você ler um livro, Daniel Goleman, sobre o controle das emoções, né, inteligência emocional, você vai entender, no primeiro livro dele, ele fala muito sobre a infância, sobre essa construção emocional vindo lá da infância. Gente, se livrar disso não é fácil. Por quê? Porque está cristalizado dentro de nós esses sentimentos, essas reações. Vocês não têm noção da importância que as reações do pai, da mãe, com o que elas fazem com a gente. Estava vendo um palestrante no YouTube falando sobre uma paciente de psicologia, na terapia, ela descobriu que ela tinha um comportamento X no que diz respeito a relações sexuais.
E tudo começou, e ela não sabia o porquê, porque foi tudo cristalizado e foi lá para o subconsciente, ela se esqueceu. Mas na infância, os pais esqueceram a porta aberta e ela presenciou os pais tendo relações sexuais. Então, o que acontece? Quando ela visualizou aquilo, ela percebeu que a mãe, enquanto gritava, ela pensou que o pai estaria agredindo a mãe. E, na verdade, não foi nada daquilo. Os pais estavam tendo um momento de lazer, de amor deles, e a criança não tinha idade, maturidade para entender aquilo. Mas aquela sensação de medo do que ela presenciou na fresta da porta ficou com ela a vida inteira, atrapalhando a vida que ela teria que ter com o companheiro, com o namorado que ela tivesse. Então, isso só prova que a gente tem muita coisa cristalizada dentro de nós e que a gente tem, claro, quem tem condição de pagar uma terapia, de ter um terapeuta para conversar, claro que vai desvendar muita coisa do seu próprio interior. Mas nem todos nós temos essa condição de estar pagando, vamos dizer aí hoje, em torno de R$ 500 aí por mês em terapia. Né? Não que não valesse a pena, tá? Aos profissionais aqui do canal, que nós sabemos que tem psicólogos aqui também que nos assiste. A grande questão que eu falo para vocês é, quanto mais a gente se tratar, mais a gente chega numa forma ideal de viver, na imagem que a gente quer, naquilo que a gente aspira dentro de nós ao observar certos comportamentos, certas coisas, a gente olha e fala assim, pô, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de me comportar assim, eu gostaria de me vestir assim. E é por isso que eu falo muito para vocês brincarem muito com essa antecedência visual. O que é isso, Carlos? Alguns alunos aqui mais antigos sabem do que eu estou falando. Você está no verão, por exemplo, você está construindo um look de inverno, um visual de inverno. Nossa, mas eu estou no verão, o que é isso? Por que eu vou comprar uma roupa agora? Mas você vai construir uma imagem que você gostaria de ter e se vestir naquela época. Afinal, no agora, se você tivesse feito isso lá atrás, você também teria um visual. Como você gostaria de estar vestido? Uma coisa que traga o conforto que você gosta, que traga a simetria que você gosta, que traga a valorização à parte do seu corpo que você gosta. Então, tudo isso é importante, porque a gente tem que ir quebrando barreiras que a gente tem, barreiras que a gente criou e por ter criado, a gente se apoiou nelas, ficou. E aquilo, chega uma hora que fala, olha, não precisa mais ser tão rígido assim. Olha, não precisa ser tão, vamos dizer assim, sei lá, a pessoa cria certos, por exemplo, algumas mulheres jovens, elas se acostumam muito a utilizar a sensualidade. Então elas vão envelhecendo e aí elas percebem, as mulheres que amadurecem, por exemplo, elas entendem que podem usar roupas mais largas, não precisa usar o decote tão baixo. Elas descobrem que a sensualidade é uma outra coisa e que dá para trabalhar melhor de outra maneira. Então a gente tem que sempre tentar quebrar essas cristalizações. O que você usou muito, tentar usar outra coisa. Eu sempre gosto muito da palavra não. Eu gosto de implementar na minha vida. Eu acho que o menos é mais, né, no sentido da elegância, do não apelativo. Então, por quê? A sensualidade, ela é um mistério, é uma mística. Se você saber utilizar ela, você terá grandes benefícios. Afinal de contas, a escola das geishas, né, o arquétipo da geisha, ele é muito interessante. Ele pode ensinar muita coisa para as mulheres hoje em dia, que elas deveriam aprender e se esqueceram. Assim como arquétipos masculinos, que a gente sabe que existem muitos que são muito bons. Então, é claro que a cada momento da fase da vida de algumas pessoas, não dá para me falar um arquétipo generalizado para todos aqui. É mais no conceitual, pessoal. Você pode indicar, às vezes, para uma pessoa, olha, tenta isso. Né? Para algumas pessoas, você vai tentar trazer outro, né? outro arquétipo. Então, por exemplo, um jovem que precisa, às vezes, de disciplina, precisa ser pontual, precisa ter uma seriedade maior naquilo que ele faz. Muitas vezes eu indico o arquétipo do samurai, por exemplo,
né, para ele estudar o arquétipo do samurai, ler livros de samurai, conhecer o Bushido, que era uma filosofia. É claro que todo arquétipo tem seus defeitos, existiam os exageros, né? Assim como o da geisha também. Porém, quando a gente fala um aspecto assim, indica que justamente aquele arquétipo tem uma potencialidade que, se você segurar ela por um período, quando você parar de usar aquele arquétipo, parte daquele que você já treinou ficará em você. Por exemplo, disciplina e seriedade. Muitas vezes a pessoa não tem. E ela cristalizou um comportamento procrastinador, por exemplo. Ah, depois eu faço. Ah, deixa para amanhã. Ah, olha, é importante mas juntar dinheiro, mas depois eu junto, sabe? Então, ela não consegue compreender que o agora, o que eu faço agora é importante. A disciplina que eu me imponho agora é importante. Então, eu levanto, eu arrumo a minha cama. Mas por quê? Precisa mesmo arrumar a cama na hora que levanta? Não precisa. Precisa para aquela pessoa que não tem disciplina. Aquela pessoa que não tem, que cristalizou um comportamento lá. Porque a gente fala cristalizar, a gente pensa em comportamentos, né, só ruins ali, né, psicológicos. Não, tem muita coisa que você já se acomodou. O hábito está enraizado em você, está cristalizado. Você não tira tão fácil. O que você tem que fazer é, uma vez que você observou, detectou isso, você fala assim, opa, eu ando muito preguiçoso, eu ando muito aquilo. E aí você não leva a sério que você tem que ir para treinar, que você tem que ir para academia, que você tem que... Por exemplo, se você treina legal por 1 ano, 2 anos, aí você vai na praia, é lógico que quando você tira sua roupa, tá ali, você tá de biquíni, você tá de sunga, bermuda, cara, você tá com um corpo legal, você se sente bem. Você treinou, você tá legal, pô, gostoso. Você pode jogar até um vôlei na praia, você tem fôlego para aquilo, você não tá morrendo. Então você se diverte mais. Mas veja só, para aquele que cristalizou, por exemplo, a procrastinação, e às vezes o jovem chega para mim, eu gostaria tal, não sei o que tal, como orientei o Alex há um tempo atrás, o que eu indiquei para ele foi justamente o comportamento do samurai, porque era para ele não parar de fazer as coisas que ele precisava fazer e as obrigações, independente de qualquer coisa, ele tinha que seguir a disciplina para ele, não para os outros, para ele mesmo, porque assim ele iria lutar, iria vencer, e depois, quando ele tirasse o samurai da vida dele, ele poderia ter o comportamento que ele tivesse, que ele ainda estaria aquela parte de chegar atrasado teria sido corrigido, de deixar as pessoas falar primeiro, ouvir, entender para depois falar. Então são coisas que às vezes a gente tem que ter uma espada dentro de nós para cortar às vezes a nossa massa de ignorância. Então, para ter discernimento, quando a gente fala de lâmina, espada, a gente fala de discernimento. Então eu coloco o discernimento na minha vida e as coisas começam a melhorar. Então, quando eu falo colocar um arquétipo na sua vida, devo colocar um arquétipo na sua vida, você tem que pensar muito bem no que você vai construir, porque talvez tenha poderes ali e dificuldades que você ainda não vivenciou, e você precisará ter resiliência, paciência, disciplina para implementar aquilo que você não tem. Então, quando a gente fala geisha, a gente já começa com delicadeza nos movimentos, elegância, né, e filosofia, sabedoria, idioma, culinária, artesanato. A gente fala de um monte de característica que vai transformar essa mulher numa outra coisa. Não que você vai mudar, você sempre será a mesma pessoa. Só que se antes você não tinha certos hábitos, quando você implementa um arquétipo, o convite para mudar os hábitos é muito forte. E aí você precisa realmente de entender que você terá que implementar aqueles novos, porque vai te forçar muito a caminhar naquela direção enquanto você implementar um arquétipo. Você vai ter que caminhar naquela direção.
Se você não caminhar, você vai começar a ter catarses, sentimentos, culpa por não ter caminhado naquela direção, porque você sabe que você não está tendo resultado porque você não quer. Você não está tendo resultado porque você não está fazendo o que precisa fazer. Porque o arquétipo está te impondo. E aí a pessoa pensa assim, é brincadeira. Não, não é brincadeira, gente. Quando a gente fala assim de sentimentos, de uso dos arquétipos, eu falo muito sobre isso. É justamente sobre o fato de que quando os poderes começam a entrar, você fala assim, caramba, mas não era bem isso que eu queria. Então por isso que eu falo, calma, meu pequeno gafanhoto, é hora de você trocar o arquétipo, adquirir primeiro uma coisa por vez. Então, o que eu não tenho? Paciência. Talvez, se você trabalhar a paciência, nessa vida inteira, e olha que a maioria dos nossos grandes defeitos, que eu chamo karma kanda, né? É um defeito kármico, talvez você tenha que caminhar a vida inteira lutando contra aquilo. Mas à medida que aquilo melhora, todas as outras coisas erradas que aconteceram por conta do seu defeito primordial irão melhorar muito a qualidade de vida sua. As pessoas que deixou de falar com você por conta da falta de paciência vão voltar a falar com você, vão voltar a querer ter sua presença. O teu humor vai melhorar porque você vai ficar mais alegre, divertido, porque você já não está tão rígido, tão nervoso, tão perfeccionista em algumas coisas. Porque é engraçado, o perfeccionista é assim, né? Eu conheço pessoas que é perfeccionista no português, por exemplo. Então, se alguém fala uma palavra errada durante um vídeo ou com alguém em volta, nossa, ela não aguenta, ela tem que corrigir aquela pessoa. E ela não entende o tanto que ela é chata quando ela corrige coisas assim que você fala, meu, tá, tudo bem. Que aqui do lado, o espanhol, aquela palavra até parece errado num sentido, mas no outro é perfeitamente entendível. E afinal de contas, o que eu queria dizer que era importante, e não as palavras e tudo mais. Até porque você pode ser muito bom numa coisa, perfeito nela, mas aí em outra você já não é. Então, a pessoa tem que saber discernir essas coisas, porque muitas das vezes a pessoa ela é perfeccionista demais, mas esconde porque quer esconder outros defeitos. Né? Então, a pessoa tem um ótimo português, mas tem um carro 1900 e sei lá o que. Mas não é porque tem uma relíquia, um carro antigo, por exemplo. Por exemplo, eu gosto de carro antigo, mas tenho condição de comprar um carro novo. Mas por que eu não compro? Eu tenho minhas ideias, minha própria concepção sobre o dinheiro, sobre valores. Então é diferente. Então, por exemplo, quando eu preciso viajar grandes distâncias, sei lá, muitos quilômetros, eu alugo o carro. Uso carro de locadora. Não preciso ter um carro para pagar um salário meu inteiro para pagar os impostos de seguro daquele carro. Tem coisa que é ilógica, mas é muito pessoal. Agora, não quer dizer que a pessoa que tem esteja errado. Tá? Então a gente tem que ter essa mente maleável, porque a gente tem que respeitar. Se eu estou construindo um arquétipo em mim, eu tenho que respeitar que o outro está construindo também nele. Correto? Só que a pessoa às vezes não tem esse conhecimento de trazer novas formas para a sua vida, para trazer novos conceitos, que são importantes. Por exemplo, uma pergunta simples. O que te impede de ter êxito financeiro? Riqueza. Riqueza mesmo, dinheiro. Muita gente tem preconceito de rico. E não admite que tem. Mas mentalmente é cristalizado isso dentro dela. Vem da infância. Porque rico. Porque encontrou no passado alguém que era rico. E essa pessoa era snob. Essa pessoa humilhou alguém na sua frente. Você pensou que todo mundo era daquele jeito. Mas pense bem. Não. Não é todos que são assim. Aquela pessoa é daquele jeito, assim como existem pobres que são daquele jeito também. E às vezes até pior. Então, não é a classe social. Porém, ter uma classe social diferenciada, um pouco de dinheiro, não é ruim para ninguém. Então, às vezes, uma simples pergunta assim já traz um monte de questões que às vezes você pensa assim, pô,
É verdade, eu tenho preconceito com dinheiro. E é por isso que às vezes ele ficou sempre longe de você. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, homem nenhum presta. Será mesmo? Será que por justamente você pensar assim, que justamente você criou uma barreira, né? O homem também pensa, ah, mulher tem que ser, mulher é para aquilo. Mulher tem que ficar em casa, mulher tem que não sei o quê, né? Então, você nunca terá uma boa mulher, porque hoje uma mulher boa, ela é interessante. Ela trabalha, ela quer ser feliz, ela quer fazer artesanato, ela quer aprender outro idioma, ela quer dançar. Então, se você não dá conta, não coloca a culpa na sua cristalização se você não dá conta de ter uma mulher assim, evoluída, pra frente, que pinta, borda, não sei o quê, e ainda é boa de cama, né? Por que não? Né? Por quê? Tabu também? Temos tabu cristalizado dentro de nós? Sentimentos ruins? Então você vê, a gente for parar para conversar, a gente tem muita coisa que a gente tem que quebrar nossas couraças, né? Nossa casca. Tem gente pensando que é cisne e é um jacaré, por exemplo, no lago, no mesmo lago. Ah, eu sou um cisne, né? Fala bonito, não sei o quê. Aí vê, é um crocodilo, né? Com aquela casca de, né? Não. A gente às vezes tem que aprender a se enxergar, sabe? Tem que aprender a se entender para poder mudar, para a gente poder alterar tudo isso. Então, alterar tudo isso implica em você trazer novos poderes para sua vida, que você não tinha antes, entende? Mas que é fundamental para o seu bem-estar você fazer dessa maneira. Acho que não vou estender muito porque deixa o assunto para outros vídeos, tá? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Quero agradecer aos membros que estão sempre presentes com a gente aqui, os membros que estão chegando, os membros novos. Considere ser membro aqui também do canal, tá? E porque esses vídeos saem sempre primeiro para eles, tá bom? Às vezes tem delay de um mês aí que eu gravei, um mês, 2 meses atrás, e eles já assistiram o vídeo, conversam comigo através dos comentários e assim por diante, tá bom? Também aqui embaixo tem, lá na última tem um canal no WhatsApp, tá? Que eu coloco informações, dicas lá embaixo, vídeos interessantes, que tem direito autoral eu coloco lá para não dar problema aqui no YouTube, tá bom? Muita paz para você. Ah, e uma pergunta. Eu falei bastante aqui de cristalizado, né? Qual é o seu sentimento mais cristalizado? Qual o defeito que mais te atrapalha na sua vida, que tá ali é difícil de mudar? Pensa um pouco sobre isso. Responda para si mesmo, não precisa escrever aqui, tá bom?